Seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade e sou seu professor neste curso. Essa é a nossa aula de número 5 e hoje vamos falar um pouco sobre as estruturas de controle e repetição da linguagem JavaScript. Na última aula, vimos alguns comandos básicos que podem ser utilizados com o JavaScript via console do nosso navegador. A gente pode também utilizar esse console para poder estar simulando aqui alguns comandos de JavaScript referente a controle de decisão e repetição. Obviamente, quando formos fazer nosso aplicativo, iremos utilizar um editor de texto adequado para isso. Apenas para poder relembrar ou conhecer a sintaxe, a gente pode fazer o seguinte. Caso eu crie uma variável aqui, que eu vou chamar de x, e eu atribua um valor a ela, neste caso eu vou dizer que x vale 1. Quando eu der um Enter, ele traz aqui o undefined, mas eu já tenho um valor guardado em x, que é 1. Eu posso utilizar o if, que é o se, como nossa estrutura de controle. Então eu posso fazer, por exemplo, se x menor que 10, aí eu posso guardar aqui meu comando dentro do laço, da estrutura de controle, que é aberto por chaves, e eu posso colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um console.log, ou melhor, vamos colocar um alert, vamos colocar aqui um alert, e eu vou dizer o seguinte, alert x é menor que 10. Certo? Então aqui a gente tem o nosso alert montado, toda a nossa estrutura. Se eu der um Enter agora, abriu uma janela aqui informando que x é menor que 10. Agora, vamos alterar o valor de x para 11. Então eu vou dizer que o x agora vale 11. Se eu rodar novamente aqui o meu if, e aqui eu estou apertando a setinha para cima do meu teclado, a gente tem o histórico aqui dos comandos que a gente digitou, navegando aqui com a seta para cima para voltar e para baixo para avançar. Então, se eu voltar aqui e digitar se x menor que 10, alert x menor que 10 e der um Enter, ele vai dar um undefined, já que agora o x vale 11 e ele não satisfaz essa condição. Para quem nunca utilizou um if, a gente tem uma condição aqui dentro do parênteses e é preciso que essa condição seja verdadeira para que as instruções logo abaixo sejam executadas. Além do if, a gente pode alinhá-lo aqui juntamente de um else. E aí eu poderia no else colocar o quê? Alert. Se o x não é maior que o 10, vamos desprezar aqui a condição da igualdade, Vamos apenas colocar aqui que x é maior que 10. Tá? Quando eu dou um Enter agora, x é maior que 10. A gente pode também utilizar esse mesmo comando e concatenar ao final aqui o valor de x. Opa! Se eu der um Enter agora, x é maior que 10. E na frente ali o valor do x, que é 11. Então, o if do JavaScript, bem semelhante aqui ao if das linguagens C, da linguagem Java. Eu posso limpar o meu console aqui agora e vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estrutura de repetição. Então a gente pode utilizar, por exemplo, o for, que é o para. Então se eu quiser for, e aí eu posso criar uma variável aqui dentro, e aí a gente entra um pouquinho no conceito de var, let e const. Tem esses três tipos de variáveis que a gente pode estar utilizando no JavaScript. Basicamente, qual que é a diferença entre elas? O var vai criar uma variável aqui de maneira global, que eu posso estar acessando em qualquer lugar. O let, ele também cria uma variável que pode ter o seu valor modificado, porém pertencente àquele escopo. Ela vai ser uma variável ali local. Já o const, ele define um valor para uma variável que não poderá ser alterado. Uma vez que eu crio, por exemplo, const x igual a 10, eu não consigo alterar o valor deste const. Vamos criar com y, porque já criamos uma variável com x. Então, se eu crio const y igual a 10 e digito y, eu consigo ver o valor do y. Agora, eu não consigo mais atribuir, por exemplo, o valor 5 ao y. Veja o erro que ele trouxe.
ele está me dizendo que é uma constante, eu não consigo atribuir valores variáveis a uma constante. Então, isso retorna um erro. Digito y e tenho novamente o 10. Se eu digito let z igual a 7, então aqui eu aperto z, eu tenho o valor 7. Se eu quero que z receba 13, perfeitamente é possível. Então agora o z vale 13. Então, só para deixar bem claro aqui essa diferença, muitas vezes a gente vai estar utilizando var ou let ou const nos códigos. Eu, particularmente, utilizo mais o let para poder lidar com as variáveis ali que vão alterar o valor dentro do escopo e uso o const ali quando eu quero garantir a permanência daquele valor. Certo? Então, paramos aqui no for. Eu posso criar aqui um for let i. Eu posso iniciar esse i em 0. Eu posso dizer que o i vai até 10 e eu vou incrementar o i de 1 em 1. O que isso faz? O for, toda vez que ele executa dois comandos. Inicialmente, o for executa uma atribuição e uma comparação. Posteriormente, o for vai fazer um incremento e uma comparação. Então, ele sempre tem o peso aí de duas operações a cada execução. E aí, eu vou imprimir esse i todas as vezes em que o i for menor que 10. Quando eu der um Enter aqui agora, notem que eu imprimi 0, 1, 2, até 9. Então, o i começou valendo 0 e ele foi até 9. Então, estrutura de repetição aqui com JavaScript, bem tranquila, né? A gente consegue reproduzir o for aqui, bem semelhante a outras linguagens. Além do for, a gente tem também o while, né? Então eu posso declarar aqui um let n igual a 1, por exemplo, e eu posso falar o seguinte: enquanto n for menor que 20, né, eu posso falar o seguinte: console.log n. Por que eu estou usando o console.log e não estou usando apenas a impressão do n? Porque se eu coloco apenas n aqui dentro do console, ele vai mostrar apenas o último valor. Então, ele vai sobrescrevendo ali no console, né, esse valor. Quando eu ponho o console.log, eu vou mostrar todos os valores que a minha variável assumiu. Só que agora eu preciso colocar um comando a mais aqui, né? Eu preciso aumentar o meu n aqui de 1 em 1. Ou poderia, se eu quisesse, aumentar o meu n de 2 em 2. Né? Isso garante que eu não caia num loop eterno aqui e que a minha variável n tenha o seu valor atribuído. Se o meu n começou valendo 1 e ele incrementa de 2 em 2, então ele imprimiu 1, 3, 5, 7, né, até aqui o valor 21. Na verdade, até o valor 19 foi dentro da minha estrutura, o valor 21 é apenas o valor final que a minha variável n assumiu. Certo? Porque quando ele entra aqui com o valor 19, 19 menor que 20, verdadeiro. Ele imprime esse 19 e depois incrementa ele mais 2, 21. Por isso que o 21 está aqui, ó, fora da estrutura de repetição. Tá? Então aqui a gente consegue também utilizar o while no JavaScript. Então a gente viu o uso do if, vimos o uso do for e vimos o uso do while. O que a gente vai utilizar no React nele, muitas vezes são as funções e os controles que a gente vai ter com base no ECMAScript 6. Então usaremos funções map, reduce, filter, mas isso aí a gente deixa para falar quando eu estiver na prática com o nosso código. Ok? Espero que tenham compreendido. Nos vemos na próxima aula.